Quem será esta pessoa que está aqui? É a Gigi Barreto? Ou dominaram o corpo dela? Sou eu, loira. Lá no Instagram eu coloquei uma foto minha loira, pronto. Que quiseram me ver loira novamente, mas eu não ia ficar loira nesse tom. Ia ser um loiro dourado. Só que meu cabelo abriu tanto e eu amei tanto que eu não quis que tonalizasse, aí ficou. Eu digo, olha só como o universo, né? E claro também, para abrilhantar ela que está aqui atrás de mim, a placa. 100 mil seguidores. Este será o nosso novo cenário. Só porque é ali que dá pra colocar a placa. E o vídeo de hoje vão ser situações de riscos que eu vivi na perícia ou em decorrência da perícia ou que eu pensei ter vivido. Então vamos aí, lembra, tá? De ir lá no Instagram, porque lá é minha vida, a gente conversa sobre outras coisas, tá? E também tira dúvidas. Então vamos lá. Tentativa de morte. Como assim, Gigi? Sim, eu dava aula numa escola, já tinha passado por uma situação relacionada a pedofilia, já tinha tido a primeira tentativa de morte por conta de uma situação que eu não posso falar. Quando essa situação foi amenizada, eu descobri uma outra situação também na escola. E eu comecei a ajudar as crianças, né? De que forma? Dando educação sexual, mostrando algumas coisas. E isso fazia com que elas saíssem daquela rotina. E isso começou a incomodar. E foi justamente quando eu passei no concurso para perita. E a área onde eu dava aula é uma área de zona vermelha. E justamente onde eram as minhas principais ocorrências. E a população começou a me ver como policial. E começaram a fazer alguns links, né? A professora de tal escola, ela é policial. E eu comecei a ser considerado o quê? Pela região X9. E aí começaram a vir algumas ameaças. Foi a minha primeira situação de risco como perita. A segunda, eu pensei que era uma situação de risco por decorrência dessa primeira. Eu fui para uma missão em Tabatinga, eu e uma delegada que também tinha uma vivência em relação à pedofilia. Ela era delegada crimes contra a criança e na época estava denunciando várias pessoas políticas importantes aqui do estado. E lá fomos nós duas. E nessa época, por alguma razão, não teve investigadores e escrivão indo com a gente. Só fomos a perita e a delegada. Ficamos em um hotel em Tabatinga e uma determinada noite, de madrugada, dormíamos no mesmo quarto, né? Acordamos com um barulho, pareciam que estavam invadindo o hotel. Pronto. Ela tinha ameaça de morte. Eu também. Uma olhou pra cara da outra. É agora. Cada uma pegou a sua arma. Aí fomos pra cama dela, que era a que ficava perto da parede, né? Empurrando, e ficamos só em guarda, esperando a invasão do quarto. Nisso nós ficamos 3 horas com a arma em punho. Eu sorrio agora. Tentamos falar com o sistema, né, de fonia local, não conseguimos. E aí começamos a ligar para cá, para a capital. Conseguimos falar aqui, entraram em contato com a PM de lá e aí mandaram reforços pra gente. E no final descobrimos o quê? Não era uma invasão por conta nem de mim nem dela. E nem era invasão. Eram apenas um casal de colombianos, que Tabatinga faz fronteira com Letícia, que é uma cidade da Colômbia, que estavam brigando. A mulher já estava toda arrebentada, e ele também, porque ela bateu nele. Uma situação assim que depois a gente ria, né? Mas essa aí foi a primeira situação que pensei estar em risco e não estava. A terceira situação de risco foi uma ocorrência, um atendimento, execução do tráfico. Estávamos lá, eu, Polícia Civil, investigadores da Polícia Civil, delegado, PM, população, que é de praxe, né? Infelizmente, no Brasil. E assim, a cena, a área, era um hip-hop. Que aqui, como Manaus, ela é cheia de igarapés, então corta a cidade. E essas áreas são chamadas na periferia de hip-hop, porque tem a parte de terra, né? E o córregozinho. Do outro lado, quando ouvimos um disparo na nossa direção, certamente os autores, ou o autor, né, daquela ocorrência, disparando contra a PM. Nessa hora eu só sei que eu peguei minha prancheta, que
E se até que eu estava com a arma aqui, corri pra viatura, eu quero me esconder. Meu filho, prefiro ser uma covarde viva do que uma corajosa debaixo de 7 palmos. Meu quarto risco, esse foi em decorrência também, né, da profissão. Eu tive que atravessar uma ponte. Cai, não cai. Periferia, crime tinha acontecido em uma palafita e a forma de acesso era uma ponte de estacas. Tava cai, não cai. Então, se arrebentasse, caísse numa estaca daquela... É exatamente isso. O meu quinto risco, esse foi mais medo do que o risco em si, mas foi uma situação que eu fiquei assim apavorada. A ocorrência do tráfico também na região do centro, aqui em Manaus, num bairro que tem. Quando eu estou caminhando para chegar à ocorrência, sim, porque não tinha como chegar com a viatura até o local do fato. Eram becos, agora pensei isso à noite. Só eu e o motorista, porque nenhum PM foi nos buscar. Estava eu com meu colete. Mas aí eu percebi o seguinte, que eu olho pra cima, os casebres, né, de madeira, o povo olhando pelas frestas. Digo, rapaz, se quiserem atirar e dar na cabeça aqui, já era. É exatamente isso. São os riscos que nós corremos. E o último risco, esse real, a chacina que teve aqui em Manaus, ficou conhecida aí no Brasil inteiro, e isso em 2017. Eu fiz o atendimento... acho que dos 5 dias eu fiz de 3 dias, que eu tinha tirado o GSE, porque na época não tinha como eu tirar férias, muito tempo a gente não tem como tirar férias, que são poucos peritos, e num desses atendimentos, vários deles, né, eu fui com o presídio em chamas deles alvoroçados, né, então o risco era da rebelião explodir com a perita lá. E numa dessas idas foi no presídio desativado que eles colocaram alguns elementos cruciais da rebelião para lá, né? E eram muitos. Então, enquanto eu estava fazendo atendimento, estavam vendo os corpos queimados, carbonizados, decapitados, esquartejados, vendo órgãos. Estou vendo aqui o órgão, tá? Coração, no pátio. Tá ali fileiras e fileiras de presos, né, sendo contidos com jato d'água. Caramba, estou eu aqui? Assim? Essa é a vida, gente, de polícia. Então esses são riscos, sim, porque a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Espero que vocês tenham curtido. Espero que esse vídeo venha ajudar a quem pensa vir a ser perito criminal, porque não é só glamour. Nós temos, sim, os nossos riscos reais, possíveis, e é isso. Qualquer dúvida deixa aqui e lembrar só de me seguir lá no Insta, tá? Gigi Barreto. Um beijo e até o próximo.